Agora 10 horas e 40 minutos, já podemos abrir a tela, né? Porque eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios nesta segunda-feira, abrindo bem a nossa semana, né? Trazendo muito sol no dia de hoje, o Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado, nosso advogado civil e também empresarial. Hoje o tema vai ser muito bacana. Dr. Cássio, muito prazer em receber o senhor nessa segunda-feira. Aquela câmera toda sua já é da casa, né? Sim, bom dia, Dilson, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ação revisional de juros bancários. Quero explicar um pouquinho para a população como é que funciona e principalmente para tirar alguns mitos, algumas informações equivocadas que existem na população das possibilidades desse procedimento, de como que ocorre isso, para que as pessoas às vezes acabem tendo certeza antes de entrar numa ação judicial ou de buscar uma alternativa para que não entre numa furada. E você pode participar, para você, nosso telespectador que está em casa, que é em toda a nossa região, aonde quer que chegue o sinal da TBC Panorama, TV Culturas, pode participar. Telefone na tela, 3360-1101, 3360-1101. Vamos então entrar nesse assunto, nessa abordagem, doutor. Ação revisional de juros bancários. Importante assunto para o senhor esclarecer aí para nós, né? E também para os nossos telespectadores, doutor. Tá. Adilson, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele é um tema genérico, né? Quando eu falo de ação revisional de juros bancários, eu estou trazendo a possibilidade tanto da ação revisional de financiamento imobiliário, quanto a ação revisional de financiamento bancário, quanto financiamento de veículo, porque a tese, de um modo geral, é a mesma, muda alguns pequenos detalhes aí na questão procedimental e de questão de consolidação da propriedade e tudo mais. Tá? Perfeito, doutor. Para nós analisarmos a questão, inicialmente, da revisional de juros bancários, nós precisamos entender o que é abusivo. Para que haja possibilidade de rever, precisamos analisar o que efetivamente é abusivo. O entendimento do STJ, ou já consolidado, é que para ser considerado um juros abusivo, ele deve ser superior à média aplicada pelas instituições em determinado período. O Banco Central ele emite um periódico, salvo engano, trimestral, onde ele traz as taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito. Uhum. E através daquela análise média é que nós conseguimos analisar se eventualmente num contrato a instituição financeira abusou do conhecimento ou abusou da situação negocial sobre o cliente e analisa-se se houve abuso e se automaticamente há uma taxa de juros acima da média, automaticamente é ilegal. Então, primeiro a gente precisa fazer essa análise. Não existe uma limitação de 2% ou de 1%, como muitas pessoas acabam acreditando. Eu não posso pagar mais do que 2% de juros ao mês. Isso não é verdade. O pessoal acaba confundindo um pouquinho com o Código de Defesa do Consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor ele traz lá os juros de 1% ao mês e a multa de 2% para questões de negociação relativo a boletos, contratos de compra e venda, coisas relativas à relação de consumo. Na questão financiamento, não se usa essa regra, se usa a média do Banco Central. Então, o advogado ele tem que fazer o cálculo para analisar qual é a taxa de juros aplicada no seu contrato, verificar a tabela do Banco Central para ver qual que é a média que foi aplicada naquele período, naquele tipo de crédito, e com isso ele vai conseguir identificar se efetivamente a instituição financeira cobrou mais do que poderia cobrar. Então Perfeito. É com isso que a gente consegue identificar a eventual possibilidade de uma propositura de uma ação dessa natureza. Muito bem, doutor Cássio. 10 horas e 44 minutos. O assunto hoje é bem pertinente e importante, né, para você, telespectador, saber como é que funciona essa questão. E doutor, aqui tem uma pergunta, né? É viável fazer aí o revisional de juros bancários, doutor? É viável? Sim, assim, viável é, mas a gente precisa retornar à pergunta anterior. Primeiro tem que analisar efetivamente qual é a taxa de juros do seu contrato, qual é a taxa de juros média do Banco Central naquele período e fazer a verificação o quanto efetivamente foi cobrado a mais. E com isso, um profissional experiente ele vai fazer o cálculo. Olha, você pagou 1% a mais de juros mês a mês. Quanto que isso reflete em termos de valores? Porque a pessoa, para ela fazer a ação, ela tem que também calcular honorários advocatícios, custas judiciais. Então, às vezes, a pequena variação da taxa de juros não vai ser o suficiente para cobrir essas despesas. Então, tem que ser feito um cálculo bem detalhado.
o quanto efetivamente foi cobrado a mais, o quanto vai retornar no final do contrato e o quanto eu vou gastar para discutir isso judicialmente. O profissional tem que orientar o cliente para que ele consiga fazer essa análise de forma detalhada. Porque muitas vezes existe abusividade, mas as despesas para a propositura da ação são superiores ao valor que irá retornar ao cliente. Então é importante fazer esse cálculo de forma detalhada. E é importante também trazer conhecimento à população de que existe uma teoria hoje no STJ, a favor das instituições financeiras, de que uma pequena variação da taxa de juros acima da média do Banco Central não seria o suficiente para ser considerado abusivo. Hoje existe uma corrente aí que está autorizando as instituições financeiras a ultrapassarem até 30% a média. Então, dentro do STJ, vem tendo um julgamento mais benéfico às instituições financeiras, flexibilizando a regra que anteriormente a gente tinha, que é possibilitando que as instituições financeiras ainda tenham uma manobra de até 30% acima da média do Banco Central ainda. Então é importante ter esse conhecimento para que o profissional, eventualmente o advogado, né, que vai propor a revisional, também deixe claro ao cliente, e o cliente também tenha esse conhecimento, de que às vezes uma pequena variação corre-se o risco de cair nesse entendimento do STJ e a pessoa não conseguir reaver a taxa de juros, porque eles vão acabar entendendo em favor do banco aí que é possível passar um pouquinho a média. Doutor Cássio, qual é a... Claro, depende muito do que o cliente, né, vai Sim. adquirir, né, na sua compra ou no financiamento, mas quais são, né, as taxas de juros maiores que tem no mercado que os bancos posicionam, né? Sim. Quais são as taxas de juros mais altas, doutor? É financiamento de veículos, de imóveis? Sim. Na verdade, assim, no Brasil vem se trazendo uma modificação muito significativa na questão das instituições financeiras, porque o Brasil, de fato, é o país que mais se cobra juros no mundo, né? Nossa, Nós temos absurdo, né, as instituições financeiras, elas cobram valores fora da realidade no Brasil, muito diferente do que é aplicado em outros países. Nós temos hoje taxa de cheque especial, houve uma modificação uns 2, 3 anos atrás que limitou a 8% ao mês. Nós tínhamos instituições financeiras que anteriormente aplicavam 20% ao mês no cheque especial. Financiamento imobiliário, países de primeiro mundo, nós temos financiamentos de 2, 3, 4% ao ano. Hoje no Brasil, instituições financeiras estão aplicando uma média de 8% a 10%, dependendo da instituição. Hoje trabalha-se numa média de 10%. Mas é importante a população, talvez, antes mesmo de buscar uma instituição financeira para buscar uma linha de crédito, procurar no site do Banco Central, tem uma tabela que divulga o nome da instituição e a média que ela está aplicando naquele tipo de crédito, para que as pessoas também busquem e incentivem essas instituições que cobram menos da população. Cooperativas, de um modo geral, têm linhas de crédito mais benéficas. Alguns bancos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, às vezes acabam sendo mais benéficos do que outras instituições, tipo bancos particulares. Mas é importante a população fazer essa pesquisa, olhar no site do Banco Central, lá tem a divulgação da tabela, para que faça a escolha assertiva, busque a taxa de juros mais benéfica para o consumidor, aquela que é mais atrativa, né? Doutor Cássio, tem os dois lados da moeda, né? O financiamento é importante, né? Principalmente para uma família que quer adquirir um bem, ou seja, um veículo, ou seja, até a sua casa, Sim. sua primeira casa, seu apartamento. Só que também tem o lado ali das consequências, né? Porque um mau financiamento vai gerar aí uma bola de neve muito grande, aí, comprometendo o orçamento, às vezes, até da família, não é, doutor? Sim. Disso o que está acontecendo, na verdade, é que a gente vem tendo algumas modificações legislativas e alguns entendimentos do STJ que estão trazendo uma corrente mais benéfica para as instituições financeiras e tentando punir mais severamente o devedor. Então é importante as pessoas tirarem um pouco esse conhecimento popular sobre questões financeiras que se tinha no passado, porque as coisas modificaram bastante. Nós tivemos alterações significativas. Por exemplo, antigamente, se você tinha um veículo com financiamento em aberto e acontecia a busca e apreensão, você pagava apenas as parcelas em aberto e as despesas de pátio e tudo mais, você conseguia tirar o veículo do pátio e conseguia utilizá-lo novamente e manter o contrato em andamento. Hoje não mais. Hoje, se o veículo ele for retido ao pátio, se for cumprida a busca e apreensão,
a pessoa só consegue retomar a posse do veículo se quitar o financiamento, inclusive as parcelas a vencer. Então, hoje existe essa regra de que para liberar, quando consolidado a busca e apreensão, não é mais apenas suficiente pagar as parcelas vencidas, mas terá que pagar o financiamento inteiro. Então, se tornou algo muito gravoso para aquele que passa uma dificuldade financeira, porque se ele já não tinha condições de pagar 2, 3 parcelas, quem me dera terá condições de pagar o financiamento inteiro. Olha só, essa, doutora, é uma informação que vale a pena, né, dar uma pausa e destacar bem, né, para o nosso telespectador que tem aí o seu carrinho financiado, de repente está atrasou, né, uma parcela, 2 parcelas, isso acontece e muito, né, doutor? Olha só, preste atenção porque o doutor está esclarecendo, hein? Porque é muito sério e muito importante essa abordagem que o doutor Castro está fazendo. Na verdade, hoje, assim, né? Dilson, eu sempre quando eu tento pensar o tema para trazer aqui para nós, né, o que nós vamos conversar, eu sempre tento analisar as situações que eu vivencio no escritório e que eu vejo a população, de modo geral, mais carente sofrendo pela desinformação. Quando nós temos aí um trabalhador que financia o seu carro, precisa do carro para trabalhar, o dinheirinho contado, aquela coisa toda, e daí às vezes tu vivencia lá no escritório esse tipo de situação onde o carro foi apreendido e ele simplesmente perde o carro, porque ele não vai conseguir ter o valor todo do financiamento. Essa lei já está em vigor, doutor. Já está em vigor. E esse veículo, ele vai para leilão, e no leilão o valor, de regra, é muito abaixo da média do mercado. Daí nós temos que pensar que o veículo vai para leilão, é utilizado para pagar o financiamento, utilizado para pagar o leiloeiro, pagar as despesas processuais, honorários advocatícios. Então, de regra, a pessoa ela tem o patrimônio dela vendido por um preço muito menor do mercado, paga-se um monte de despesa e ainda provavelmente vai ficar com dívida com a instituição financeira. Porque existe também um outro equívoco das pessoas acreditando que eu vou devolver o veículo para a instituição financeira. Estou passando necessidade, vou devolver o veículo para a instituição financeira. Meu carro foi apreendido, eles pegaram o carro, vai para leilão, vai quitar a dívida. Isso não é verdade. A instituição financeira, de acordo com o valor que eles receberem no leilão, se ainda faltar valores a pagar, você será cobrado. Então é importante tomar cuidado com isso, principalmente nas situações de entrega amigável também do veículo a instituições financeiras. Eu oriento que as pessoas busquem o suporte de um advogado para que converse corretamente com a instituição e analise essa situação, porque em muitos casos a instituição promete eu vou aceitar a entrega amigável, mas não dá os detalhes da situação ao consumidor, de que eventualmente no leilão, se o valor for abaixo da dívida, ainda continuará existindo uma dívida do consumidor. Então ele não terá mais o carro e ainda continuará devendo. Então é importante buscar um advogado para que articule às vezes a entrega amigável de uma forma que efetivamente quite o débito, então a instituição assuma o prejuízo. Mas tem que fazer um acompanhamento, aí não dá para ter essa crença popular de que vou devolver o carro e está tudo resolvido. Isso não existe, tá, pessoal? E essa situação aí que nós temos da consolidação da propriedade, nós temos aí uma legislação específica que traz essa situação de que uma vez que o carro agora é apreendido, há necessidade da consolidação, a instituição financeira vai notificar o consumidor para em 5 dias fazer a regularização do contrato, a quitação do contrato, sob pena deste veículo ser tomado pela instituição financeira e a instituição financeira tomar as providências necessárias aí para a prática do leilão ou qualquer outro caminho que eventualmente estiver previsto em contrato. É importante também, Adilson, trazer que essa situação ela se estende também para os imóveis. E nós temos mais uma alteração que aconteceu no ano passado aí, da questão dos imóveis, que é a desnecessidade de intervenção judicial agora para a consolidação da propriedade por instituições financeiras. Essa questão do imóvel, doutor, é importante. Agora, 10h54, vou pedir um tempozinho. O doutor fala depois, complementa depois a respeito dessa situação aí dos imóveis. Mas, chama atenção e muito, né? Porque não ficou bom para o trabalhador, para daquela pessoa, né? Aquela família que guardou o dinheiro, comprou o veículo, atrasou as prestações. Agora perde, viu, gente? Tem que pagar, tem que quitar todo o débito do veículo. Antigamente, né, se você pagaria o pátio, as despesas de multa e pátio e documentação, e você continuaria pagando aí o financiamento. Agora não. Agora só sai do pátio mesmo o veículo se você quitar tudo. Quer dizer, ficou bom para quem? Acredito que para o governo, né? Agora 10h55, já voltamos depois do comercial. É um instante só. Um abração aí para o Alisson da Panificadora Santos, ali no bairro Monte Alegre. Essa que é uma das
grandes panificadores que nós temos aí na nossa região, e ele está ligadinho com a gente, já mandou até um abraço aqui. Obrigado aí pela parceria. Agora, 10h59. Doutor, vamos complementar então as informações, porque realmente são pertinentes e importantes, né? Até para o nosso telespectador, né, que está pensando aí em financiar ou buscar uma linha de crédito, não cometer o erro, né, de entrar aí nesses juros altíssimos, né, que os bancos costumam protagonizar, né, doutor? É assim, na verdade, disso. As pessoas elas têm um equívoco muito grande sobre a questão da necessidade do advogado, né? A gente fala que o advogado deveria ser enxergado assim como o médico começou a ser enxergado nos últimos anos, a questão da prevenção, de você buscar um apoio jurídico antes que o problema aconteça. Então, assim, você vai fazer um financiamento imobiliário, vai fazer um financiamento de veículo, que são dívidas, de modo geral, significativas, procure o profissional da sua confiança, dê uma boa conversada, dê uma boa analisada, para que no final das contas você tenha a possibilidade de fazer um investimento mais assertivo. O profissional qualificado ele pode lhe auxiliar a verificar quais são as melhores instituições, quais são as cláusulas que essas instituições vão aplicar, de que forma que esse contrato vai ser conduzido, para que você não caia numa problemática no futuro, porque a nossa vida é muito incerta, né, Dilson? Então a gente passa por momentos bons financeiramente, momentos ruins, então essas dívidas de longo prazo elas devem ser analisadas com bastante cautela. A situação, Adilson, que a gente estava falando um pouquinho antes até do nosso intervalo, é a situação de que houve uma alteração da questão da consolidação da propriedade imobiliária também. Antigamente, para que a pessoa perdesse o imóvel dela quando estava com o financiamento imobiliário em aberto, havia necessidade da intervenção judicial. Hoje nós não temos mais essa necessidade, então as pessoas têm que se ater que quando chegar uma notificação da instituição financeira para que você purgue a mora, se você não cumprir aquele prazo da notificação, você irá perder a propriedade do imóvel e o imóvel vai para leilão e não há como rever isso. Se a instituição financeira cumprir rigorosamente o procedimento, não há qualquer necessidade de intervenção judicial. Então as pessoas elas têm que entender que os procedimentos estão mais administrativos, não há mais tanta necessidade da intervenção judicial. Então, automaticamente, recebeu a carta de parcelas em aberto do financiamento imobiliário, busque uma alternativa para regularizar, porque se assim não o fizer, o imóvel pode ser consolidado pela instituição financeira, ir a leilão e a pessoa acabar tendo um prejuízo muito significativo. Uma outra situação também bem interessante, Adilson, de trazer da questão da ação revisional de juros bancários, só voltando um pouco no nosso tema central aí, tentar tirar uma ideia equivocada da população de que elas podem buscar o escritório de advocacia para reduzir parcela de imediato. Isso é uma venda e uma ideia trazido por alguns escritórios de advocacias equivocado, porque não existe isso. O STJ já consolidou que a propositura da ação revisional não purga a mora. Então, o que significa isso? Que a pessoa, quando ela tem um contrato de financiamento em aberto, ela deve continuar pagando as parcelas do financiamento até a sentença de trânsito em julgado que determinou a eventual revisão da taxa de juros, porque se ela atrasar o financiamento, mesmo tendo a discussão da taxa de juros judicialmente, a instituição financeira poderá se valer de todos os mecanismos, inclusive levar o imóvel a leilão. Então a pessoa ela tem que entender que ela vai procurar o escritório de advocacia para fazer uma ação revisional de juros bancários, ela deve continuar pagando a parcela do financiamento até que se tenha uma decisão final resolvendo essa situação. Por que eu falo isso? Porque no passado muita gente usou de um mecanismo jurídico da questão de rever a taxa de juros liminarmente ou suspender o pagamento e comprava o veículo financiado, procurava um advogado, entrava com a ação revisional, o advogado conseguia suspender o pagamento, a pessoa ficava utilizando o veículo sem pagar, ou às vezes pagando um valor muito menor do que aquele previsto no contrato. Esse mecanismo que era utilizado no passado foi corrigido pelo STJ e hoje você não consegue mais fazer isso. Hoje você protocola a ação revisional e continua pagando as parcelas integralmente até que seja analisado e seja confirmado pelo trânsito em julgado que efetivamente há abusividade. Daí sim a instituição é obrigada a corrigir o contrato de financiamento e devolver aqueles valores que foram pagos a mais.
11 horas e 3 minutos, doutor. O conselho, então, na real, né, apertou mais o cerco, né, na Sim. questão administrativa, na execução aí desses processos. Então, para o trabalhador ou para o cliente, ou o consumidor, enfim, no modo geral, o importante de tudo isso é sempre manter em dia, né, tanto as prestações ali dos financiamentos, ou seja, de carro ou de imóvel, para não, né, correr o risco de perder, né? Assim, resumindo disso, o que a gente pode identificar com esses pontos que eu acabei trazendo rapidinho aqui para nós, né? Assim, de um modo geral, as instituições financeiras não precisam mais tanto da intervenção judicial, então hoje, para eles tomarem um bem, é muito mais simples. Hoje, se você cair nessa problemática, você vai ter que pagar o financiamento inteiro, então já não é mais tão fácil de resolver quando a instituição financeira consegue localizar o carro numa busca e apreensão. Não é apenas pagar as parcelas atrasadas, não vai ser tão simples assim. Uma outra situação é de que não adianta, numa situação de inadimplência, buscar o advogado para protocolar a revisional, imaginando que vai suspender o pagamento ou diminuir de imediato a parcela, porque também não faz mais isso. Então, o STJ hoje ele veio trazendo uma situação que é, você assinou o contrato, você assumiu aquela responsabilidade. Até que a gente analise eventual abusividade e confirme isso em todas as instâncias com o trânsito em julgado, você é obrigado a continuar pagando aquilo que você assumiu. Então, hoje, a minha informação é, façam o financiamento com mais sabedoria, que nós temos uma situação agora muito mais difícil para o consumidor numa eventual dificuldade financeira. Perfeito. 11 horas e 5 minutos. Doutor Cássio, poderíamos conversar mais um pouco, assunto muito bacana, muito pertinente e importante para o nosso telespectadores. Vou agradecendo a sua vinda nessa segunda-feira aqui no programa do Povo, abrindo a nossa semana, e espero o senhor na próxima segunda-feira aí trazendo mais informações e ampliando aí para os nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado, Adilson. Prazer estar aqui contigo. Desejo a todos uma ótima semana aí. Na próxima semana a gente se encontra aí com mais informação. Maravilha! Depois do intervalo comercial, rapidinho, adolescente desaparecida, né, é encontrada ali na cidade de Itapema e mobilizou ali a polícia militar da cidade e também aqui da nossa região. É um instante só, já voltamos.